Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. E chegamos no momento do tema de pregação da palavra. E o tema hoje chama-se O Templo e o Altar. O Templo e o Altar. No começo da semana, me veio uma palavra pelo Espírito Santo, e a palavra foi assim: o altar do Senhor. O altar do Senhor. Queridos irmãos, aqui na Igreja Santuário do Espírito Santo, ou em outras igrejas, sendo elas católica ou algumas evangélicas, o que se celebra aqui no altar? A palavra. A palavra é pregada, o louvor é cantado. Aqui nós temos o momento da imposição de mãos com óleo ungido, e tudo sai aqui do altar. Depois, ao finalizar, entramos em oração de cura e libertação e pedimos ao Espírito Santo para a consagração da água aqui no altar. Muitas outras coisas se realizam no altar. Se consagra crianças, se realiza casamentos e outros mais dentro da igreja, do templo, e um representante do Senhor, sendo ele sacerdote ou pastor, no altar do Senhor. Isso é o normal. Hoje temos Santa Ceia. Se fosse na Igreja Católica, seria a Eucaristia. Aqui é Santa Ceia. E aonde se celebra a Santa Ceia? Através do altar. A bênção vem do altar. A bênção vem do sacerdote, vem do pastor, representantes verdadeiros de Deus. Vem do altar. É do altar para a igreja, para os fiéis que estão sentados nos bancos. Então eu vou ler para vocês algumas passagens, mostrando para vocês a importância do templo e do altar. No livro do Êxodo, no capítulo 3, de versículo 5, Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. A casa de Deus é sagrada, o altar mais sagrado ainda. O altar do Senhor é sagrado. Por isso, aqui na Igreja Santuário do Espírito Santo, eu não permito que ninguém entre, a não ser que toque no meu coração e eu chame. Mas vai ser uma pessoa de Deus que vai subir, ou uma criança pura. O altar é sagrado. O altar é o altar do sacrifício. Mas vai que alguém fale assim: mas Jesus já fez o sacrifício por nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Verdade. Aqueles que recebem verdadeiramente o Espírito Santo passam a ser templo preenchido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Todos os outros são templos vazios, mas são templos. Mas então qual é a importância
de uma igreja, de um templo e de um altar. Deus constituiu também. Deus constituiu. Deus mandou fazer a igreja, o templo, e mandou fazer o altar. Por isso as pessoas vêm à igreja. Para quê? Para conhecer a palavra de Deus. Para conhecer a palavra de Deus e participar das bênçãos de Deus. No livro de Juízes, no capítulo 6, de versículo 24 a 26, Gideão, o homem de Deus Gideão, construiu ali um altar ao Senhor e o clamou: o Senhor é paz. Gideão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Em determinado momento, Gideão fez um altar e adorou a Deus, e aquele local chamou-se: o Senhor é paz. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16, Deus disse a Salomão, ao rei Salomão: pois agora escolhi e santifiquei esta casa, dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Deus disse a Salomão: pois agora escolhi e santifiquei esta casa, esse templo, dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 22, Maria e José, ou José e Maria, pais de nosso Senhor Jesus, aconteceu uma passagem quando Jesus nasceu. E a palavra diz: e quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Quando Jesus nasceu e se completaram os dias de purificação de Maria, aqueles dias que ela está impura, segundo a lei de Moisés, logo depois disso, leva-se uma criança, um primogênito, a um templo para ser consagrado pelo Senhor, apresentado ao Senhor. Então a palavra diz assim: e quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém, no templo, para apresentá-lo ao Senhor. Aonde Jesus foi apresentado ao Senhor quando ele nasceu? No templo, na presença de um sacerdote. E ali ele foi consagrado, apresentado a Deus. O Filho de Deus foi apresentado a Deus no templo, conforme as leis de Moisés. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, de versículo 46, Jesus disse: está escrito: minha casa será casa de oração. Jesus disse: está escrito: minha casa será casa de oração. Então, queridos irmãos, o templo, a igreja,
ela é casa de oração, ela é casa de bênção, e do altar saem as bênçãos, porque no altar tem um representante de Deus, sendo ele um sacerdote, sendo ele um pastor. É por esta razão, queridos irmãos, que nós não podemos passar por cima das igrejas, dos templos, dos verdadeiros templos, das verdadeiras igrejas de Deus, das verdadeiras, porque o servo do Senhor, o representante do Senhor, sendo ele um sacerdote, sendo ele um pastor, ungido pelo Espírito Santo de Deus, verdadeiramente ungido, cheio do Espírito Santo, ele é bênção na igreja, ele é bênção no templo. Tudo vai acontecer através da palavra de Deus, dos louvores, dos momentos da unção, do óleo ungido, da consagração da água, da apresentação a uma criança, de um casamento, de uma oração de cura, de libertação. Tudo vem do altar, representado por um homem de Deus, um sacerdote ou um pastor. Tem pessoas que pensam dentro do coração ou até mesmo pela boca falam: não vou naquela igreja, aquela igreja não me pertence, eu sou de outra religião, como é que eu vou entrar dentro daquela igreja? Não gosto daquele homem, daquele sacerdote, daquele pastor. Agora há pouco eu tive uma revelação do Senhor, uma mensagem me veio e me fez chorar muito. O Senhor Jesus disse a essas pessoas que discriminam as igrejas, os templos verdadeiros de Deus, que fique bem claro, verdadeiros de Deus, templos verdadeiros, pessoas que discriminam por causa de outras religiões, de outras doutrinas, e se recusam a entrar nesses templos, nessas igrejas. Jesus disse agora há pouco para mim: hipócritas, por acaso eu não estou nesta igreja? Disse o Senhor. Jesus chamou todas as pessoas que fazem dessa maneira, que recusam as palavras de Deus, as bênçãos de Deus em determinadas igrejas, são chamados de hipócritas. Porque nas verdadeiras igrejas de Deus, o Senhor está presente. E ele disse: por acaso eu não estou nesta igreja? Se o Senhor estiver nesta igreja, milagres e prodígios vão acontecer. Queridos irmãos, esta é a importância do templo e do altar.